conclusão de todas as outras aulas, ela vem como uma conclusão do livro, ela vem como uma conclusão de todas as ideias que a gente já estava falando, a gente falou muito sobre o que é o culto, o entendimento da liturgia e também o papel nosso como ministérios litúrgicos, né, que seria um nome dado por alguns teólogos que têm trabalhado com a questão do culto, que nada mais, nada menos é como as pessoas que trabalham, servem a Deus ali, nesse momento que a gente chama de culto cristão, né, do culto público. Alguém que está levando uma parte da liturgia, às vezes os pastores que estão conduzindo esses momentos, né, levando um sermão, levando uma reflexão, uma exortação, a leitura bíblica, a oração, os presbíteros que trabalham nisso, e também todos os outros líderes da igreja que se envolvem dentro de um culto cristão, né? Quem canta no coro, as pessoas que estão na banda, as pessoas que estão apresentando, eventualmente, num quarteto, numa orquestra, em qualquer parte do culto, isso é importante, isso é considerado um ministério litúrgico. Só que, além de toda a liturgia, além de todas as coisas, a gente vive numa tensão hoje entre duas coisas, entre a nossa compreensão moderna, entre a nossa compreensão, digamos assim, contemporânea das coisas, e essa tensão clássica. A própria palavra liturgia, quando eu estava falando com um amigo meu que trabalha também em igreja e nessa área da música, nessa área do culto, ele falou assim, nossa, liturgia é uma palavra vintage, é uma palavra estranha, é uma palavra que traz uma concepção um pouco mais antiga, né? Que traz uma concepção de que, nossa, é meio estranho, meio antigo. E tudo que é meio antigo, e a gente tem essa ideia de modernidade, de dinâmica, principalmente nos anos 90, nos anos 2000, trouxeram para a gente um preconceito em relação às coisas bem clássicas, às coisas mais antigas. Então, essa tensão foi sendo construída. E eu sei que a gente vive numa tensão hoje entre o que é estritamente estético e entre o que é estritamente ético. Quando eu falar de estética, eu vou trazer dentro dessa concepção da palavra a modernidade, ou o lance dinâmico, ou quando a gente vai falar de igreja, a gente vai ter que falar com todas as letras, esse conceito de igreja mais moderna, mais midiática e etc. Quando eu estou falando de ética, não necessariamente eu vou falar das coisas mais clássicas, mas sim do que é essencial, do que é importante, e muitas vezes os conceitos litúrgicos, os conceitos teológicos, que às vezes a gente tem preconceito por serem muito antigos, entram nessa questão da ética. Então a gente vai elaborar mais ou menos a tensão que tem sido chamada de guerras de adoração. Isso lá nos anos 80, por algumas pessoas lá nos Estados Unidos, principalmente uma mulher teóloga luterana chamada Marva Dahl, ela vai elaborar mais estritamente esse termo, guerras de adoração, que é worship wars, que é justamente essa tensão entre igrejas mais contemporâneas e igrejas mais clássicas, igrejas que são mais tradicionais nas suas formas cultuais. E existia, sim, uma briga entre as duas coisas, falando assim, não, as igrejas que não se modernizam, as igrejas que não são midiáticas e tal, estão erradas teologicamente, estão errando na missão, estão errando na forma que tem que fazer, é muito atrasado e a gente reclama e tudo mais. E do outro lado, as igrejas mais clássicas falam assim, não, mas essas igrejas aí mais modernas só querem o entretenimento, só querem saber de agradar os seus clientes, são igrejas consumistas e tem ataques dos dois lados. O que a gente vai tentar hoje, talvez, é entender esses dois lados e, ao mesmo tempo, trazer um equilíbrio para isso. Porque, como a imagem já traz, parece, em alguns momentos, que existe uma tensão, uma guerra entre a imagem da direita, a imagem onde você tem... a maioria das igrejas mais modernas é assim. Se você for nos Estados Unidos, nas igrejas mais contemporâneas, aqui no Brasil, nas igrejas mais contemporâneas, por exemplo, na Hillsong, na própria IBAB, vai na Igreja Batista Fonte, vai na Ibaviva, vai em outras igrejas mais modernizantes, assim, tipo, mais novas, que não tem denominação, você vai ver que é essa mesma estrutura. O telão, a banda lá na frente, muita luz, muito escuro,
E em contraste com outras igrejas mais clássicas. Eu peguei uma bem clássica, uma igreja católica, na imagem da esquerda, para trazer esse peso, essa tensão de diferença entre uma coisa e outra. Mas a gente é lançado nesse meio. E a nossa igreja, a nossa compreensão do que fazer, a nossa compreensão do que entender como a teologia para a liturgia, do que entender para fazer assim, como é que eu vou estruturar meu culto, às vezes acaba passando por isso, ou por um preconceito das coisas antigas, ou por uma admiração muito grande das coisas muito novas, sem muita reflexão. As duas coisas são ruins. E a gente vai discutir exatamente essa tensão, essa guerra de adoração hoje, com base nas escrituras, com base em tudo aquilo que a gente falou, lembrando sempre que o culto cristão, ele é responsável por contar uma narrativa. Então, se a gente está participando desse culto cristão, elaborando a liturgia, participando, tocando uma música, participando, direcionando uma oração, participando, fazendo parte do canto coral ali no meio do coro, ou então apresentando alguma coisa, ou até mesmo em eventuais oportunidades repartindo aquilo que Deus nos deu por meio da pregação, a gente tem que pensar muito bem nisso, porque a gente pode cair numa adoração da forma, ao invés de uma compreensão madura do que cada parte do culto serve, na ética do culto. A gente pode ter uma adoração estética para ambos os lados, tanto para o lado mais clássico quanto para o lado mais contemporâneo. As duas coisas são ruins. E a gente precisa trazer um equilíbrio para essas ditas chamadas guerras de adoração. Tem 3 livros, acho que interessantes. Um deles é bem simples, assim, esse da esquerda, que é o Worship Wars. Ele vai trabalhar essas questões de uma forma bem didática, bem mais menos elaborada liturgicamente. E tem esses outros 2 que são da Marva Dahl. O do meio, que é o How Shall We Worship, eles ainda não foram traduzidos. Eu estou tentando fazer um lobby aí com algumas editoras para a gente conseguir trazer esses livros para o Brasil, porque para os líderes de louvor, para as pessoas que estão trabalhando em igreja nessa questão, são 2 livros muito importantes. Por exemplo, há alguns artigos do R.C. Sproul, que é um teólogo que é muito próximo da nossa teologia, tem livros excelentes dentro desse livro do meio aí, que é o How Shall We Worship, e esse é um livro de artigos, assim, não é só da Marva Dahl, ela capturou vários artigos de muitos teólogos, e é uma contribuição ímpar para essa teologia do culto, podemos assim dizer. A Marva Dahl fez isso pensando na cultura dos Estados Unidos. É lógico que vai ter que ter uma releitura para a gente aqui, muito diferente algumas coisas que eles têm, principalmente dentro da tecnologia, dentro da facilidade de coisas, dentro do tamanho das igrejas. Muita coisa tem que ser estabelecida. E o último livro da direita, ele tem esse título, né, Reaching Out Without Dumbing Down, que é simplesmente falando sobre essa questão da gente ter um culto que seja compreenda a cultura, ou seja, comunique a cultura e tudo mais. A tese desse livro da direita, principal, é justamente assim, muitas vezes se tentou contextualizar a música, se contextualizar a fala, trazer para perto da cultura, e nessas muitas vezes, ao alcançar as culturas mais modernas, a gente emburreceu a nossa teologia, a gente esvaziou a nossa profundidade, esvaziou a reflexão teológica e gerou músicas que muitas vezes não tem nem profundidade bíblica. E a gente encontra isso várias vezes quando eu estou em live com alguém, quando a gente está conversando sobre isso, o pessoal fala dessa dificuldade na igreja contemporânea, nas músicas contemporâneas, no que está sendo produzido por pastores mais novos e tal, de ser algo distante da profundidade bíblica, do cuidado teológico, até mesmo a gente mesmo do Sola, tivemos essa ideia, né, partindo dessa angústia de não conseguir encontrar músicas que sejam estritamente teológicas, que tragam a Bíblia mesmo, mas eram músicas muito só pela experiência de uma pessoa. Não estou falando que são músicas necessariamente ruins, mas muitas vezes a gente sentia falta dessa profundidade teológica, dessa capacidade de manipular o texto bíblico no bom sentido da palavra e trazer um texto bíblico explicado, sabe? E isso acabou gerando essa sensação de guerra litúrgica, de guerra de adoração, como a gente está chamando aqui. Uma coisa importante para trazer
à mesa, à discussão, é esse cara aí. Esse cara que está na imagem, essa pintura de um arcebispo chamado Thomas Cranmer, lá do nosso querido século XVI, da Reforma Protestante. Embora o Thomas Cranmer ele tenha uma vida meio questionável, toda a reforma na Inglaterra, o começo com Henrique VIII foi bem questionável e tudo mais, ele tinha 3 pontos que até hoje servem de princípios para a igreja anglicana e que foram servindo de princípios também para a igreja calvinista, a igreja da Escócia, como a igreja presbiteriana, e depois eu vou falar mais sobre o John Knox, né? Inclusive, o John Knox, ele viveu contra o Thomas Cranmer, ele contribuiu muito na elaboração do livro de oração comum na igreja anglicana, então tem muito pitaco presbiteriano dentro do princípio da igreja anglicana, digamos por assim dizer. É lógico que as igrejas são diferentes, liturgicamente são bem diferentes, inclusive, mas esses 3 princípios que estão escritos aí na tela são fatores diretivos para o culto. O culto precisa ser bíblico, o culto precisa ser acessível, mas o culto também precisa ser equilibrado. Eu já falei isso algumas vezes e tenho falado, né? Se o culto for bíblico demais, no sentido ruim da palavra, tá? Porque, mas como é que você está falando que uma coisa vai ser bíblica demais? Não, tô falando só se a gente focar em só falar da Bíblia, gerar uma idolatria bíblica, por assim dizer, isso distancia a capacidade da gente comunicar a própria escritura para os outros. Por exemplo, o culto católico medieval, culto mais era muito distante, ele era cheio de Bíblia, ele era totalmente bíblico. Só que a Bíblia era em latim, a Bíblia era numa linguagem inacessível, a Bíblia era numa linguagem que as pessoas não entendiam, não era linguagem popular. Inclusive, isso foi toda a motivação da reforma, de trazer os conceitos bíblicos comunicados agora, acessíveis à população. A ideia de Lutero a traduzir as escrituras, a ideia do William Tyndale, antes da reforma, foi um pré-reformador, né, e traduzir para o inglês a Bíblia latina, a Bíblia no latim para o inglês, né, Lutero já traduziu dos originais, e toda a ideia de traduzir para o francês dos calvinistas, partindo do João Calvino, toda a ideia de traduzir para as outras línguas, né? Então, tudo isso vai de encontro com a acessibilidade. Porém, se eu for acessível demais, talvez eu perca esse fator de mistério bíblico. Talvez eu perca esse fator que é o enriquecedor da coisa. Então, eu preciso do terceiro ponto, que é o equilíbrio. Eu preciso ser bíblico. Eu preciso ser acessível. Só que se eu for bíblico demais, talvez eu não vou ser tão acessível. E se eu for acessível demais, talvez eu não vá ser tão bíblico assim. Então eu preciso do equilíbrio entre essas duas coisas. Eu preciso do equilíbrio entre a profundidade nos textos, entre a profundidade dos textos bíblicos, dos termos usados, e ao mesmo tempo eu preciso de um equilíbrio para não ser acessível demais, para não falar num linguajar chulo demais, para não falar num linguajar que talvez cotidiano demais, ao ponto de ninguém dar atenção, ao ponto de ninguém dar bola. Tem uma série na Netflix que é muito interessante, eu e a Isabela, a gente começou a assistir essa semana, que é a The Crown. The Crown conta a história da Elizabeth, agora, a rainha da Inglaterra, e conta a história de como isso começou, né, como ela recebeu a coroa e tudo mais. Tem um momento, a Elizabeth está esperando a coroação dela, e ela vai se aconselhar com a avó, a mãe do pai dela, né, que era a rainha mãe. E ela vai se aconselhar perguntando como é que é esse fator, né, muito importante para a coroa, o que ela tem que fazer, o que ela tem que estabelecer, como é que ela vai entender isso. E a rainha mãe, ela vai falar o seguinte: uma coisa muito importante na coroa é que a coroa ela dá um vislumbre do eterno para as pessoas. Se você destacar demais a sua individualidade, ela falando para Elizabeth, se você destacar demais a sua individualidade, você vai perder esse contato que as pessoas têm com a coroa, com o eterno. Eu trago isso agora como reflexão para a gente no culto. Quando alguém estiver pregando, quando alguém estiver dirigindo, quando alguém estiver pensando sobre a liturgia, e às vezes a gente tem preconceito com essas coisas que são muito antigas, mas essas coisas muito antigas, essas formas que a gente tem de culto, essas belezas litúrgicas que a gente tem, elas são importantes porque elas trazem conexão com coisas eternas. Trazem uma compreensão de que este culto que estamos fazendo domingo após domingo, ele é atemporal.
ele é maior do que a gente. Ele retrata sobre um tempo que outras pessoas também viveram. Então, quando a gente está cultuando ali, não é só a Igreja Presbiteriana Central que está cultuando atual, do ano 2020. Ela está se juntando, essa comunidade de 2020, essas pessoas que estão dentro do culto, elas estão se juntando de alguma maneira aos que já foram Igreja Presbiteriana Central, aos que já foram igreja no mundo. E, ao mesmo tempo, a Igreja Presbiteriana Central atual também se junta a todas as igrejas que estão ali se reunindo e se reunirão no domingo para celebrar o nosso bom Criador, para entender o que é o culto que Deus tem chamado, para falar do sacrifício de Cristo, para falar da obra do Espírito que Ele tem realizado em nós. Então, isso é muito importante. A gente, quando trata de liturgia, estamos tratando sobre coisas muito maiores do que apenas essas temporais que vemos aqui. Então, quando a gente está pensando do porquê que é desse jeito, por que a gente tem que ter um momento de contrição, por que a gente tem que ter um momento de louvor, por que existe o envio no final do culto, essas formas, de alguma maneira, pensando, trazem discernimento sobre um tempo que é maior que o nosso próprio. Ao ponto da gente, com os nossos problemas temporais aqui, das nossas ansiedades, as contas que a gente tem para pagar, o aluguel que vai vencer, os boletos que estão vindo, os problemas de relacionamento que a gente tem, eles se tornam muito diminutos, perto do eterno elaborado dentro do culto. Então, não é o sentido do tipo, vou esquecer todos os meus problemas e vou cultuar a Deus, vou deixar todas as coisas da porta da igreja para fora. Não, eu vou trazê-las para o culto, porque no culto, a concepção de eterno deixa todas as coisas leves e momentâneas. É o que Paulo fala em Coríntios. Olha, os sofrimentos que a gente tem são leves e momentâneos, porque olha só a eternidade de Jesus. O que a gente vê é passageiro, mas o que a gente não vê é eterno. É isso que nos traz esperança. Então, a capacidade do culto de trazer essa realidade dentro da liturgia, dentro das músicas cantadas, dentro do sermão, tudo, tem que trazer essa concepção de eterno. Essa concepção, não de um eterno inalcançável, mas de um eterno que é bíblico, acessível e equilibrado. Então, para trabalhar toda essa questão, a gente vive nessa tensão entre estética e ética. A gente pensa forma, como é que pode ser, como é que pode fazer, o que eu tenho que fazer para trazer uma mensagem legal, como é que eu vou me comunicar, como é que eu vou arranjar esse hino que é muito antigo, que agora as pessoas, elas talvez até não consigam se relacionar direito com isso por causa do arranjo, como é que eu vou reformular esse hino e trazer essa beleza atemporal para agora, no tempo de agora, nas formas de agora, com a tecnologia de agora. E, ao mesmo tempo, tenho do outro lado a ética, que traz para mim os conceitos do culto. Por que eu vou fazer a contrição? Por que eu vou fazer um momento de louvor dentro do culto? Por que eu tenho um momento de ensino no culto, onde alguém prega? E por que no final do culto a gente tem um momento de consagração, um momento de envio, a Santa Ceia? Então, tudo isso vive numa tensão entre as formas que a gente tem e o conteúdo que a gente tem. Isso precisa ser equilibrado. A gente tem que deixar de lado, às vezes, os nossos próprios gostos pessoais e as nossas más experiências com alguma igreja, com algum pastor, com até mesmo a nossa própria família, para entender isso. Porque, por vezes, a gente pode falar assim, não, igreja preta é ruim, igreja pintada de preto é ruim, porque lá aquele cara lá falou uma besteira. Ou eu estava nessa igreja e fui muito prejudicado e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter outras pessoas que acham que a igreja é muito clara, também é ruim. Por causa de uma má experiência, por causa de alguém que ofendeu ela e tudo mais. Então, a gente precisa trazer equilíbrio a essa questão, trazendo a estética os seus próprios parâmetros e a ética os seus próprios parâmetros. Uma coisa não é contrária à outra. Eu pensar na forma que eu vou fazer, usando as tecnologias, sendo capaz de arranjar as músicas, usar os instrumentos musicais, ou então usar arranjos para coral mais modernos, mas não necessariamente é eu diminuir aquilo que é clássico, aquilo que já é consolidado. Eu não preciso brigar uma coisa com a outra. Eu posso encontrar um equilíbrio entre as formas estéticas. E, ao mesmo tempo, eu preciso me apegar àquilo que é ético, apegar àquilo que é essencial, apegar ao que isso quer dizer mesmo. Será que nós não estamos olhando para as outras igrejas
vendo uma Ibabe da vida, até mesmo vendo os clipes que tem por aí, do Paulo Baruch, o Descend, que aconteceu ali nos estádios aqui, né, em São Paulo, e eu não estou olhando mais para a forma do que para o jeito que eles fizeram ético da coisa, idolatrando aquilo, no sentido, nossa, por que a gente não faz isso na igreja? Por que a gente não faz isso aqui? Por que nós não temos uma banda desse jeito? Será que eu não estou olhando mais para a forma do que para a ética da coisa? Ou, por outro lado, para a gente dar o contraponto, né? Será que eu não estou vendo a belíssima música coral que existia? Ou pegando a minha memória afetiva com Vencedores por Cristo, com o Grupo Logos, falando assim, nossa, é só aquilo lá que é bom, olha só como isso é bom. E aí eu olho para as coisas novas, pego o Projeto Sola, por exemplo, e falo assim, nossa, esse menino não sabe nada, só faz música ruim, olha só como esse Guilherme canta mal, essa é muito alta essa voz e tal. Será que eu não estou criando um empecilho de eu entender o que está por trás por conta de uma idolatria estética? Então a gente tem que olhar muito bem para as duas coisas e ter um equilíbrio entre aquilo que é contemporâneo e aquilo que é clássico. Um equilíbrio entre as coisas modernas, a dinâmica que a nossa tecnologia trouxe, as inovações trouxeram, e também aquilo que está para trás da gente, aquilo que já foi consolidado e tudo mais. Eu conheço gente que tem preconceito com o hino, por exemplo, que tem preconceito com o hino, no sentido assim, nossa, eu não gosto daquele hino, eu não gosto disso porque é ruim. Porque não, hino é ruim, hino é ruim, hino é ruim. E a pessoa nunca ouviu um hino de verdade. Ela tem um preconceito com a forma que aquele hino foi construído, foi apresentado para ela por causa de uma má compreensão familiar, por causa de alguma coisa que aconteceu. E aí, eu tenho feito uma experiência. Eu tenho alguns amigos que têm alguns preconceitos com hinos, principalmente com o inário nosso, o inário presbiteriano, e aí eu peguei e gravei uma música que é extremamente desconhecida do inário presbiteriano, gravei ela de um outro jeito e postei no grupo. E aí os caras falaram assim, e não falei quem fez a música, e até mesmo deu a entender que eu tinha composto a música, assim, tipo, eu falei, ó, gente, olha isso aqui. E aí os caras, nossa, que música incrível, nossa, você tem que gravar isso, nossa, essa música é muito boa. E aí eu falei, cara, é um hino, já tem 2 séculos, é um hino bem antigo. E aí explodiu a cabeça deles, porque por vezes a gente pode ter um preconceito no que é contemporâneo ou no que é clássico por conta da forma que foi apresentado a nós, da forma que tem feito a nós. E se a gente tiver uma compreensão um pouco melhor, um respeito um pouco melhor sobre aquilo que veio para trás da gente, e ao mesmo tempo um respeito pelas inovações, talvez a gente encontre um equilíbrio entre o que é contemporâneo e o que é clássico. O que é eu falar desses fatores estéticos dentro do culto? A gente está falando do ambiente, ou seja, do estilo que a gente constrói, tanto as músicas quanto as falas, da arquitetura da igreja. Às vezes a arquitetura das igrejas mais antigas, elas têm um tipo de arquitetura. As igrejas mais modernas, por conta de N fatores, de não ser um local próprio, de ter uma construção um pouco mais chapada, são bem diferentes. São bem diferentes. Só que isso entra também dentro do fator estético, não é ético, não é errado na ética do culto, na essência do culto, eu ter um banco de madeira ou ter uma cadeira de estofado. Isso faz parte de uma escolha estética, isso faz parte de uma escolha que faz parte da arquitetura do local. É lógico que essa arquitetura ela também vai facilitar ou dificultar a comunicação da coisa, que também é um fator estético. Então, dentro desse arcabouço estético que eu estou falando, tem a ver o ambiente que a gente constrói, desde a recepção, desde como as pessoas vão falar umas com as outras, ao estilo que vai ser o próprio culto, a celebração ali dentro da igreja, dentro desse compêndio de 2 horas que a gente passa, que estilo vai ter? Ao mesmo tempo, a arquitetura, não só a arquitetura propriamente dita do local, as paredes, a cor, etc., mas sim a organização dos bancos, aonde que as pessoas vão sentar, como que tá, se a banda está na frente, se a banda está de trás, se a banda está do lado, se o coral canta na galeria, se o coral canta na frente, tudo isso são escolhas estéticas que podem dificultar ou facilitar a comunicação se forem bem feitas. Por outro lado, a ética ela traz dentro da nossa concepção e a gente precisa entender que uma coisa é diferente da outra. Não é porque eu tenho um jeito de estética que a minha ética automaticamente já vai ser assim ou assado. Porque a ética ela traz uma compreensão de confissão, de tradição,
de propósito e daquilo que eu vou ensinar. O que é a confissão? É a confissão de fé. Quais são as bases nossas de fé? Por que batizamos crianças ou por que não batizamos crianças? Por que a gente faz a ceia desse jeito? Por que a gente crê que Deus é triuno? É Pai, Filho e Espírito Santo. Por que a gente crê que a salvação não é por obras, mas por fé? Por que a gente crê que os dons do Espírito são desse jeito e não daquele jeito? Por que a gente crê na nossa escatologia desse jeito e não daquele jeito? Tudo isso tem a ver com a confissão. A nossa tradição tem a ver com os fatores de fé aonde a gente construiu a nossa igreja. Por que a gente tem uma confissão de fé de Westminster que data do século XVII? Por que a gente tem esses livros? Por que a gente tem essa história da igreja? Por que a gente tem essas igrejas em si? E tudo isso traz um propósito para a igreja. No sentido assim, o valor histórico que a igreja presbiteriana, por exemplo, tem alguns fatores importantíssimos dentro da nossa confissão, dentro da nossa tradição e dentro do nosso propósito. A igreja, por exemplo, trouxe aqui o Ashbel Simonton veio para cá, muito movimentado por pregações, por ensino do Charles Hodge. Charles Hodge, ele tem um comentário da Confissão de Fé de Westminster. E a pregação dele, e o ânimo dele em ser fervoroso, movimentou o Ashbel Green Simonton a vir aqui para o Brasil, até mesmo contrário aos conselhos que ele recebeu, para plantar a igreja presbiteriana no Brasil, para trazer aqui a igreja presbiteriana. E quando ele trouxe a igreja presbiteriana, isso foi fundamentado por meio de ensino, por meio de uma escola dominical, por meio de aulas. E tudo isso tem muito a ver com quem nós somos. A nossa confissão, junto com a nossa tradição, com a nossa própria história, ela traz muito do propósito que a gente faz. A igreja presbiteriana no Brasil se configurou como uma igreja que tem um ensino forte, que tem pessoas que sabem muito da história bíblica, que tem pessoas que sabem muito sobre quem nós somos, sobre as bases de fé, sobre a própria escritura, sobre as próprias histórias. Qualquer presbiteriano que você encontrar por aí, mesmo que não participe mais da igreja, mesmo que esteja longe, ele vai ter uma concepção clara, muitas vezes, das histórias bíblicas. Ele pode não entender nada, pode ser uma pessoa que discorda de tudo, mas pelo menos ele conhece, porque isso faz parte da nossa confissão, da nossa tradição, do nosso propósito. E, ao mesmo tempo, isso contamina, no bom sentido, o nosso ensino, a maneira que fazemos as coisas e o que passamos. Então, gente, precisa ficar muito claro isso, que no culto existem coisas que são estéticas e existem coisas que são éticas. As duas coisas não são contrárias e elas não podem se confundir. Eu tenho um ambiente, um estilo, uma arquitetura e uma comunicação de um jeito, não deve influenciar negativamente a minha confissão, a minha tradição, o meu propósito, o meu ensino. O que é ético precisa permanecer, precisa ser nossa identidade. Mas, ao mesmo tempo, os fatores estéticos, talvez eles possam mudar um pouco. Inclusive, mudando, eles podem contribuir para que a ética da nossa igreja, para que o jeito da nossa igreja, para que a nossa confissão, tradição, propósito e ensino sejam propagados com ainda mais qualidade. Aquilo que eu falei na aula passada, acho que na pergunta do Ivan, quando eu falei o seguinte, a arquitetura das igrejas reformadas foi se modificando por conta do propósito que eles tinham, no sentido assim, eles queriam enfatizar duas coisas principais, né? A pregação da palavra de Deus, agora acessível ao povo, e ao mesmo tempo a voz da congregação, quer lendo as escrituras agora, todos em uma mesma... Gente, não era acessível. A escritura ninguém conseguia ler. Em Genebra, quando as Bíblias começaram a ser impressas, as pessoas liam as escrituras e discutiam as escrituras nos bares, nos pubs. Por quê? Porque elas não tinham esse acesso antes. Elas conversavam isso, sabe conversa de fofoca de gente assim que tá ali na rua, não sei o que lá? Essa conversa de fofoca era sobre as escrituras. Tem gente que relata isso, historiadores relatam isso, por quê? Porque agora eles conseguiam ter na sua própria língua algo que era inacessível, algo que os teólogos, que os padres, que os monges, que os cardeais, que o Papa não dava acesso. Então isso foi muito importante, foi uma inovação estética que trouxe ainda mais compreensão sobre a confissão, a tradição, o propósito e o ensino. Então era muito importante isso, importante a gente entender que essas inovações tecnológicas, elas são estéticas e elas contribuem para o entendimento ainda mais da ética. Ou seja, a estética, ela serve à ética do culto e não o contrário.
A gente não pode mudar e abrir mão da nossa confissão, da nossa tradição, do propósito do ensino por conta de escolhas estéticas. As escolhas estéticas devem servir em todo tempo o nosso caminho ético, nosso caminho de confissão, de tradição, propósito, ensino. O que a gente vai fazer com a arquitetura da nossa igreja, o que a gente vai fazer com a comunicação da igreja, com o ambiente, com o estilo, ele tem que servir o nosso culto, tem que servir o nosso propósito, não o contrário. A gente não pode abrir mão do propósito por conta de uma inovação, tá? E aí, tem 4 pontos que eu quero ressaltar agora, nessa segunda parte, e antes de eu ressaltar esses 4 pontos, eu vou dar um jeito de eu aparecer e a gente pode abrir para perguntas. Deixa eu ver se eu consigo aparecer. Tô aparecendo ou não? Não sei. Vocês estão me ouvindo? Tá aparecendo, sim. Ah, tá. Então agora, tipo, se você quiser perguntar alguma coisa, a gente tem uma conversa e depois eu sigo, tá? Eu prefiro fazer desse jeito para não acumular nada com ninguém. Então, quem tiver pergunta, ou escreve, ou abre o seu microfone e a gente conversa um pouquinho. Tem uma pergunta da Paula aí no chat. Deixa eu ver aqui. Ó, vou ler a pergunta da Paula, é o seguinte, a pergunta da Paula foi o seguinte, Gui, a escolha por uma banda em um conceito mais moderno, exemplo, 2 solistas e um coro por trás, pode ser entendido como algo que auxilia ou atrapalha o momento de canto congregacional, considerando os formatos atuais das bandas das igrejas batistas, por exemplo. Me parece ser uma questão estética, certo? Não sei se deu para entender. Sim, é uma questão estética. Como a gente vai colocar a banda é uma escolha totalmente estética. E aí ela pode auxiliar, como pode atrapalhar também. O jeito que a gente coloca a banda, por exemplo, eu vou colocar a banda só com uma pessoa cantando ou com 6 pessoas cantando. Eu vou colocar uma banda cantando como eu vejo no DVD da Hillsong, né? São algumas pessoas na frente com o microfone e aí um pequeno coral atrás. 4 violões, 2 teclados, 2 baterias, e eu vou lotar de gente. É uma escolha totalmente estética. E que ela tem que contribuir para o culto. Ela pode atrapalhar muito, mas também ela pode ajudar muito. Como que ela pode atrapalhar muito? Se ela destacar mais as pessoas do que a própria igreja. Se ela destacar mais a capacidade da banda, a capacidade dos solistas, do que a própria igreja cantando. Para os dois jeitos. Eu posso ter um cara com violão lá, ou um cara com piano lá, ou um cara com órgão lá, uma pessoa com órgão. Eu posso atrapalhar quanto posso ajudar. O atrapalhar e ajudar não vai depender em si da escolha do tamanho da minha banda. Vai depender em si da qualidade do que eu colocar lá. E quando eu falo qualidade, é justamente de eu ter um som que permita que a igreja acompanhe, que permita que a igreja cante, que permita que a voz da igreja seja ouvida. Eu posso ter uma pessoa só no violão cantando de uma maneira desafinada, cantando de uma maneira muito alta, cantando de um jeito muito arrastado, ou cantando de um jeito qualquer que atrapalhe a igreja acompanhar. Como eu posso ter uma banda inteira, toda arranjada, com um arranjo super complexo, todo mundo fazendo algo de super qualidade, cantores excelentes, que também atrapalham a igreja a cantar, porque talvez possa inibir a igreja pelo volume alto, ou pelo arranjo tão elaborado que a galera não consegue nem acompanhar, músicas desconhecidas e tudo mais. Então, a estética, dentro de cada concepção para cada igreja, ela tem que acompanhar 2 coisas principais. A condição da igreja, do que a igreja consegue fazer, sabe? Às vezes tem igreja que quer fazer mais do que ela pode fazer. Ela quer ter uma banda como a Hillsong, só que ela não tem músicos capacitados como a Hillsong. Ela não tem tecnologia para comprar as mesmas coisas. E às vezes dá muito errado. O que gera mais confusão do que do que comunicação, sabe? E aí acaba atrapalhando muito. Então, o lance da gente mirar, nunca mire, assim, na banda que você gosta. Ah, eu gosto muito de ouvir Hillsong, vamos fazer igual? Isso não é um caminho bom. Vamos olhar o que temos. Vamos ver o
que a gente tem para fazer? Como que a gente faz isso? Quem que sabe tocar violão? Como é que essas pessoas tocam? Quem que sabe tocar teclado? Como é que essas pessoas tocam? Quem que sabe cantar? Como que essas pessoas cantam? Quem que sabe tocar bateria? Como que essas pessoas tocam bateria? Vamos ensaiar isso, vamos pegar o que a gente tem na mão, vamos usar o melhor que a gente tem, e não tentar ser algo que não é ainda. Toda vez que uma igreja tenta ser alguma coisa que ainda não é, ou ela vai se decepcionar, ou vai decepcionar outros. No caso, as pessoas que estão lá sentadas, às vezes vão ficar chateadas, porque não conseguem entender direito o que está acontecendo lá no meio das músicas, e também os próprios caras da banda às vezes vão se frustrar, porque mirou num lugar muito distante para alcançar, e não conseguiu que as pessoas gostassem, vai se frustrar, etc. Então a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. É aí que entra o papel de duas pessoas dentro do corpo da igreja. Primeiro, o diretor musical, alguém que vai ser uma pessoa equilibrada, que vai ter que fazer essas opções, e dois, o pastor. O pastor ele vai ter que ter essa sensibilidade de aconselhar, de pastorear as pessoas que estão servindo, para que ninguém se destaque demais ou se destaque de menos, ou então para que não se tente fazer algo que não se consegue, ou tente fazer algo muito maior do que a igreja pode comportar, entendeu? Então é mais ou menos isso. Vamos lá. O Vinícius Leonel, nossa, o Vinícius, oh, que alegria ter você aqui, irmão. Existem alguns cânticos que muitas vezes são contrários às doutrinas da igreja presbiteriana. Como lidar com a situação? Como tratar dessa questão sem machucar dentro da comunidade? Eu sei que a música cristã atual, música gospel, que o pessoal fala, tem muitas formas de entender a fé diferentes. E a gente tem um conceito de fé muito particular nosso. A igreja presbiteriana tem uma confissão de fé bem fechada, que, enfim, tem músicas por aí que tem falado coisas que a gente não concorda. E muita gente gosta disso. E às vezes as pessoas, assim, que estão vindo na igreja e não têm um estudo teológico aprofundado, elas não precisam ter um estudo teológico aprofundado, não é isso que eu vou falar, mas elas gostam dessas canções. Então a gente tem que ter também um equilíbrio nisso, de entender, assim, até onde eu posso ir, até onde eu posso ler uma letra e ver ela com o pastor, ver ela com os líderes da igreja e compreender, cara, será que ela tem algo errado? Será que ela traz uma concepção muito ruim para a nossa vida da igreja? E aí existem limites, sim. A gente não pode cantar algo que seja contrário às escrituras. Ponto. Agora, também a gente não pode ter preconceito com o que é novo ao ponto de negar todo o resto, ao ponto de negar boas composições que possam surgir em denominações que tenham pontos até, às vezes, discordantes de nós. Por exemplo, eu discordo totalmente da teologia da Batista Lagoinha. Discordo totalmente do jeito que fazem as coisas. Porém, algumas canções, elas são bíblicas. Algumas canções, elas são a escritura cantada. Eu vou deixar de cantar por conta da minha discordância com a Ana Paula Valadão? Não, não vou deixar de cantar. Existem algumas músicas, no entanto, que ela escreveu, ou que o irmão dela escreveu, que trazem uma concepção de fé que eu não vejo nas escrituras e que nenhum teólogo histórico viu nas escrituras. Eu vou deixar de cantar, entendeu? Então, tem que ter uma sensibilidade. Para isso, é preciso, na igreja, um grupo de pessoas que analise as canções com cuidado. Um grupo de pessoas que saiba fazer isso, que consolide isso e que consolide-se principalmente o ensino para o grupo. Se o grupo não for ensinado, se o grupo não tiver um conhecimento, se o grupo não for alimentado na palavra com esses parâmetros, eles não vão saber o que é errado e o que é certo. E aí sim que entra a questão de você machucar. Por quê? Porque se ninguém for ensinado, se ninguém está sendo ensinado sobre quais são os parâmetros bíblicos para uma canção, quais são as oportunidades que a gente tem nisso, quando eu chegar com uma canção nova, por exemplo, eu gosto muito dessa música aqui do Mauro Henrique, ou eu gosto muito dessa música aqui da Juliana Rocha, da Gabriela Rocha, da Amanda Rodrigues, da Aline Barros. Aí eu chego com essa música todo interessado em contribuir com a igreja e tudo mais, e aí eu venho lá, o pastor fala assim, não pode cantar essa música, porque essa música tem heresia. Mas eu nunca fui ensinado sobre o que é heresia, mas eu nunca fui ensinado sobre quais são os parâmetros bíblicos de adoração e tudo mais, eu não tenho esse conhecimento. Então, claramente, eu vou ser ofendido, e claramente vai ser uma questão que vai ser ruim para a igreja.
entendeu? Então, antes de eu chegar e chamar todas as músicas de herege, e cortar várias músicas e tal, eu preciso ensinar a igreja sobre o que é bom. E aí a própria igreja vai ter discernimento de analisar isso. As próprias pessoas que estão servindo dentro do grupo de vocês, por exemplo, elas vão ter um entendimento. Nossa, essa música aqui, apesar de ser muito boa, ter um ritmo legal e tal, ela fala isso aqui não está muito condizente, então eu nem vou trazer, entendeu? Antes da gente ficar cortando todas as coisas, é melhor a gente ensinar primeiro, tá? E aí as pessoas, talvez, elas vão ter a capacidade e o discernimento de entender o que é bom, o que é ruim para a igreja, tá? Vamos voltar agora para a segunda parte, e aí a gente vai discutir algumas coisas interessantes também, tá? Eu estou apresentando aqui, e eu tenho esses 4 pontos finais aí, da gente entender algumas coisas importantes, e a gente vai ler um pouquinho do capítulo 14 de Coríntios. Eu vou falar sobre definições de arte do Schaeffer. Francis Schaeffer foi um teólogo que veio da Suíça para os Estados Unidos. Ele trabalhou muito nos Estados Unidos com a questão de apologética. É um cara que tem muitos livros escritos, livros bons. O Deus que Intervém é um livro excelente. Ele tem um livro que chama A Arte e a Bíblia, que tem algumas definições que é importante para a gente trabalhar nisso. A gente vai trabalhar sobre os atuantes no culto cristão, ou seja, qual a função real de quem está no coral? Qual a função real de quem está no grupo de música da igreja? E depois a música na liturgia, só relembrar alguns pontos. E depois a liberdade de desenvolvimento litúrgico. Será que a gente tem espaço para usar da criatividade? Será que a nossa forma litúrgica não é muito travada? Vamos trabalhar algum ponto. Definições de arte. O Schaeffer, ele tem esse livro que vocês estão vendo aí, que chama Arte e a Bíblia. Esse livro é pequeno, é interessantíssimo de você ler. Eu recomendo, porque todo mundo que trabalha com alguma questão da arte, não só música, é interessante você saber o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Esse livro aí é muito recomendado. Dentro desse livro, ele tem 4 critérios de avaliação do que é uma boa arte. Pode ser música, pode ser pintura, pode ser teatro, filme e etc. Qualquer obra de arte. Ele vai trabalhar com 4 critérios de avaliação para você falar, é uma arte boa ou é uma arte ruim? Ele vai falar que existe o critério da execução técnica, ou seja, se a pessoa está fazendo com habilidade aquilo. Nos Salmos, a gente vê isso, ó, louvem ao Senhor com habilidade, com conhecimento, com condição técnica necessária. Não façam qualquer coisa. Então, esse primeiro ponto é exatamente esse. Tipo, como é que eu avalio uma boa arte? Se ela tem uma execução técnica boa. Se a pessoa que está tocando, cantando, pintando, fazendo um filme, fazendo uma peça, ela está fazendo isso com excelência, tá? Segundo, ele vai falar sobre a validade daquilo. O que é esse termo que ele usa, validade? É assim, se a pessoa está sendo honesta no que ela está falando, se o que ela está pondo ali como uma obra de arte, é uma música composta, um poema declamado, se aquilo é honesto com quem ela é, ou seja, se ela não está sendo hipócrita naquilo. O João Alexandre tem uma música boa sobre isso, que é eu quero cantar o que eu vivo e viver o que eu canto. É basicamente isso, esse segundo ponto do Schaeffer. Eu tenho que ser honesto com as coisas, eu não posso chegar, subir lá em cima na igreja, né, porque eu tenho um palco lá, eu não vou subir em cima de um palco, fazer algo sobre aquilo que eu não vivo. Isso é hipocrisia, todo mundo sabe disso. Então, é uma questão de avaliação do nosso próprio coração, da gente cantar sobre coisas que a gente vive ou quer viver. É lógico que todo mundo tem dificuldades, é lógico que todo mundo tem dúvidas, é lógico que todo mundo tem pecados que estão lutando contra, mas é uma grande diferença eu querer lutar contra algum pecado, eu querer lutar contra alguma falha de caráter, e eu abrir mão de lutar contra e começar a cantar uma falsidade. Tá? É sobre isso que ele fala na validade. Terceiro lugar, o conteúdo, que nada mais, nada menos é do que o que está escrito na música, por exemplo. Que tipo de conteúdo eu estou trazendo? Que tipo de... É um termo que tem bastante agora na teologia, né? Muita gente falando sobre isso. Que tipo de cosmovisão, que tipo de visão de mundo eu estou entregando na arte que eu faço? Que tipo de parâmetros sobre as grandes perguntas do ser humano essa música está respondendo? O que ela está falando sobre Deus? O que ela está falando sobre nós? Sobre o nosso tempo, sobre a nossa adoração, sobre a nossa fé. Então, cada música, ela vai ter um compêndio de cosmovisão inserido. Ela vai ter uma forma de se entender as escrituras. Aí que entra aquele lance da gente saber que tipo de música a gente coloca no culto, que tipo de música a gente não coloca no culto. Às vezes tem músicas que falam de Jesus, mas que elas têm uma cosmovisão muito diferente da Bíblia.
Elas falam de Jesus como um cara que vai fazer você ser mais que os outros, vai pisar em cima de outros, quando o seu inimigo vir, você vai dar risada. E não tem nada a ver com as escrituras. Ao mesmo tempo, tem músicas que falam muito sobre uma vitória emocional, sobre um lance tipo de tratar Jesus como um namorado e tal, que também não tem a ver com as escrituras. Então, o conteúdo ele é importante para validar e avaliar a arte que a gente está tanto consumindo quanto colocando dentro do culto, tá? Em quarto lugar, talvez um fator importante para a comunicação de tudo aquilo que a gente viu, né? A comunicação da excelência técnica, da validade do conteúdo, que é algo que o Schaeffer chama de integração, que é o veículo que eu estou apresentando a minha arte somado ao seu conteúdo. O que isso quer dizer? O conteúdo em si, ele vai trazer uma certa dica sobre como eu tenho que fazer as coisas. Por exemplo, dentro da música, quando você vai estudar com as pessoas que fazem trilha sonora, eles vão falar muito sobre isso, sobre esse lance da integração do conceito da música com o conteúdo que ela está trazendo. Eu tenho uma cena super triste. Faz sentido eu colocar uma música feliz, alegre, cheia de ritmo e tudo mais? Não, não faz. Isso é integração. Eu preciso entender sobre o que eu estou falando e trazer um veículo correto para isso. Preciso entender o momento do culto, o momento no meio da liturgia e trazer músicas que façam sentido para isso. Fazer sentido por conta do conteúdo que eu quero trazer, e aí o meu arranjo precisa comunicar a mesma coisa, a minha melodia precisa comunicar a mesma coisa, os meus instrumentos precisam comunicar a mesma coisa. Por exemplo, a gente tem uma música que a gente fala bastante quando a gente vai falar dessa parte, que foi um esforço muito grande para a gente trazer uma integração entre conteúdo e o veículo. Êxodo. Êxodo do Projeto Sola, ela tem uma letra pesadíssima. A letra está falando sobre aquele momento onde o pessoal está saindo, todos os hebreus eles estão saindo do Egito, tem lá a questão de pintar as portas com sangue, matar um novilho, é uma atitude pesada que as famílias tiveram que fazer ali. Comer aquele novilho ali, comer aquilo no mesmo dia, sair do Egito. Então, tem toda uma carga emocional dentro do conteúdo estabelecido. Eu preciso, por causa dessa carga emocional, dar um veículo correto para ele. Não poderia fazer uma música em ska, por exemplo, um reggae. Não dá, porque eu iria chocar com o conteúdo. Eu precisava de um arranjo pesado, de acordes menores, que trouxessem esse peso que o conteúdo está trazendo. Integração é isso. Eu entender o que a música está falando, eu arranjar ela de uma maneira adequada, eu dar um veículo para ela que faça sentido, que tenha integração. E é isso que o Schaeffer fala quando ele vai falar de integração, sobre os arranjos. Por exemplo, eu tenho uma música que fala muito de comunhão, uma música que fala muito de igreja e tal. Eu deixar ela arrastada demais talvez seja ruim, mas eu deixar ela rápida demais ou talvez feliz demais também. Então eu preciso ter equilíbrio nas coisas. Preciso entender o que a música está trazendo para eu arranjá-lo, para eu dar uma roupa, um ornamento fiel ao seu conteúdo. Tá? Então, essas 4 definições de artes, elas são muito interessantes para a gente escolher as nossas músicas, para a gente escolher que tipo de arranjo a gente vai colocar nas músicas, que hora que a gente vai colocar as músicas no meio do culto. Olha só o que o Von Naumann fala, agora partindo sobre as funções de cada um, né, dentro dos ministérios litúrgicos, dentro do culto. O Von Naumann ele fala o seguinte: afirmando que o culto é o lugar e o momento do encontro entre Deus e seu povo. Já falei isso nas outras aulas. Por consequente, os oficiantes do culto são Deus e os seus fiéis, com suas diferentes atribuições litúrgicas. Mas desse encontro participam ainda outros atores. De um lado, os anjos, de outro, o mundo, que anseia por ser reorientado em direção ao louvor e à glorificação do Senhor. Ou seja, tem vários participantes ali. Nós, como igreja, estamos atuando junto com Deus no culto. Deus chama a adoração, a gente responde a essa adoração. Só que, ao mesmo tempo, tem o mundo, os anjos, que estão vendo isso, estão sendo espectadores disso. Lembra que eu falei na aula passada que eu tenho Deus, a igreja e o mundo? E Deus, a igreja e o mundo são essas 3 coisas que estão ali no culto. Eu tenho Deus que inicia o culto, eu tenho o mundo que assiste com expectativa. Praticamente eu tenho lá, Deus propõe o culto, nós como igreja estamos se reunindo lá, estamos realizando as músicas, estamos pregando a palavra, estamos ali adorando a Deus juntos, mas pode ter alguém visitante no culto
que não faça parte da igreja ainda, que está assistindo com expectativa aquilo, e que está observando com expectativa aquilo, que vai receber a mensagem, e que vai ser, digamos assim, exposto como pecador, e que vai ter a oportunidade de ouvir o evangelho, e tudo isso colabora, e deve colaborar para a gente entender o nosso papel como cada oficiante. Esse texto de Efésios 3, que eu coloquei na aula passada, a gente falou por cima, mas olha só, por essa causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco. Peraí. Resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, a qual em outras gerações não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora, revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em que Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. O que Paulo está falando até aqui? Porque o evangelho foi dado a nós, foi revelado ao longo da história e é dado a nós, e agora a gente é co-participante disso, ou seja, Deus propôs uma coisa e nós entramos respondendo esse mistério, esse evangelho. E aí, olha o que Paulo fala no final: a mim, o menor de todos os santos, foi-me dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério entre os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Paulo entende que a igreja tem esse fator de dispensação do mistério, ou seja, organização, de revelar o mistério de Deus. E aí, olha esse final, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. A multiforme sabedoria de Deus, ou seja, o conhecimento de Deus, vai se tornar conhecido dos anjos, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o propósito que Deus estabeleceu. Ou seja, não é só a gente cultuar a Deus ali, fazer os nossos rituais, cantar as nossas músicas, alguém pregar, semana após semana. A cada evento que isso acontece, o mundo conhece qual é a sabedoria de Deus. Um culto é exatamente eu propagar essa sabedoria de Deus sempre, tá? E aí, qual o papel da música nisso tudo? Levando em consideração que nós estamos revelando o mistério de Deus para o mundo quando estamos reunidos. Paulo fala em 1 Coríntios 14 o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. O que é isso? Esse lance de profetizar, hoje a gente tem esse mistério do profeta, ser o cara só que fala o futuro, como se fosse um vidente e tudo mais. Mas a compreensão bíblica de profecia é muito diferente disso. Muito diferente. O que um profeta no Antigo Testamento fazia? Ele olhava para o governo atual, ele olhava o rei atual e dizia se o rei estava saindo dos desígnios de Deus ou não. Ele olhava para o povo e via quais eram os comportamentos do povo e dizia, era a voz de Deus, se o povo estava saindo dos desígnios de Deus ou não. Não é só o cara que vai falar de futuro, que vai trazer uma profecia. Profetizar é eu ser fiel à mensagem do evangelho e ser claro nisso. Quando a igreja se reúne, é um ato profético. E é isso que cremos. Os reformadores chamavam de profeta todos os pregadores. Falaram que a pregação era justamente a arte de profetizar. Um cara que chama William Perkins, esse livro é do século XVI, que a editora Monergi lançou, e é sobre pregação. O nome do livro é A Arte de Profetizar. Na compreensão dos reformadores, na compreensão, inclusive, dos pais da igreja, a profecia, ou seja, o ato de profetizar, era nada mais, nada menos, de eu trazer o conhecimento de Deus para o mundo. A gente tem uma compreensão meio reduzida do que é profecia, porque a gente tem, do outro lado, os nossos irmãos mais carismáticos que reduziram isso.
Então, quando eu estou falando sobre a congregação, o coro, os solistas, ou seja, todo mundo que está participando ali, nós estamos realizando um ato, ultimamente, profético da igreja. Segundo o próprio apóstolo Paulo, segundo a própria nossa teologia reformada, o culto é um ato profético. E aí, quando eu tenho Paulo falando lá em 1 Coríntios, né? Assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo, nesse capítulo 14, quando ele vai falar de profecias, ele também vai falar de dom de línguas, vai falar que está todo mundo falando alguma coisa, vai falar que existe uma confusão no rolê. O Augusto Nicodemos, reverendo Augusto, ele tem um livro que se chama e agora, é o culto espiritual. Ele tem 2 livros sobre culto. E ele tem um deles, acho que é o culto espiritual. O culto espiritual ele vai tratar sobre esse capítulo de Coríntios. E quando ele vai falar sobre exatamente essa confusão dentro da igreja que existe por cada um querer fazer o seu. Dentro desse capítulo 14 de Coríntios, esse versículo traz uma compreensão de música muito interessante, porque é exatamente isso. Quando você emite em som, se isso não for distinto, se não for organizado, se não for claro, quem que vai reconhecer o que está sendo falado? Como é que as pessoas vão se preparar para a batalha se a trombeta der um som incerto, se der um som mais ou menos, se não for claro na sua mensagem? Então, por isso que quando eu trabalho nesse sentido de entender que o que estamos fazendo é profético, de que o que estamos fazendo é importante e de que tocamos é muito importante, eu preciso ter essa compreensão de unidade, essa compreensão de que eu preciso ser claro e distinto nas coisas. Porque o que eu estou tratando é justamente do mistério de Deus agora administrado aos homens. Vamos continuar um pouquinho. No mesmo texto, capítulo 14, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Muitas vezes, talvez algumas opções que a gente tem litúrgicas, talvez opções que outras igrejas têm tido e tal, tem muito mais colaborado para que a gente se sinta estrangeiro um do outro, como se eu não entendesse, como se eu não me comunicasse. Ou, por exemplo, eu sou muito contra, quando uma pessoa, ela sobe lá, e na condução das músicas, ela vai e começa a pregar, começa a falar da vida dela, começa a falar de alguma coisa. Eu sou muito contra isso. Por quê? Porque parece que essa pessoa está distante dos outros. E quando ela fala, mais ela destaca ela mesma do que o contexto de onde ela está inserida, do que o culto. E o risco é muito grande. Ao ponto de ela falar tanto dela mesma que ela se destaca mais do que o próprio Cristo. Se destaca mais do que a própria celebração que está ocorrendo ali, do que o próprio culto que está ocorrendo ali. Que é isso que Paulo fala. Eu não posso, ignorar essa significação da voz da congregação. Porque se eu ignorar, eu vou ser estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. É lógico que existem muitos tipos de vozes e eu preciso colaborar para esses muitos tipos de vozes. Eu não posso achar que só a minha voz é importante. Eu não posso achar que só a minha compreensão musical é importante. Eu não posso achar que só o meu gosto litúrgico é importante. Quando eu vou à igreja, estou lá servindo a Cristo no culto, eu abri mão do meu gosto pessoal. Eu voluntariamente abri mão do meu gosto pessoal em prol do gosto da comunidade. Tá? É lógico que isso não vai no caminho de matar a individualidade num aspecto negativo, não vai para um coletivismo impensado, mas isso tem que trazer uma compreensão de que a minha luta, a minha decepção, a minha angústia, ela não pode ser movimentada por gosto. E é isso que acontece muitas e muitas vezes. Às vezes a gente deixa de ir numa igreja, a gente fica chateado com alguma coisa que aconteceu, a gente tem uma história com um arranjo de uma música e tal. Isso é muito mais movimentado por uma crítica baseada no meu gosto próprio do que por algo que é ético. Lembra disso, do que eu falei sobre ética. Então, eu não posso me destacar mais do que os outros. Então, o papel da congregação, o papel do coro, o papel dos solistas, jamais é se destacar mais do que os outros. Principalmente aqueles que estão fazendo um papel individual, no sentido da pessoa que está dirigindo as músicas, uma pessoa que vai falar algo
ler um texto bíblico e trazer uma reflexão, vai apresentar uma música solista, jamais esse desejo tem que ser movimentado por se destacar mais que outros, ou competir no meio das coisas. Olha só o que o Von Neumann fala sobre o coro. O coro ele não pode substituir os fiéis no desempenho das suas funções litúrgicas próprias, mas de educá-los para um melhor cumprimento dessas funções. O coro, portanto, ele deve tornar-se um instrumento de aprimoramento da vida litúrgica e da celebração, de treinamento da congregação no desempenho do seu ministério próprio. O coro não é uma substituição das músicas que cantamos juntos. Um culto não pode chegar e substituir as músicas que a gente canta juntos, todo mundo junto, sejam hinos, músicas contemporâneas, e falar assim, no lugar disso vai ter o coro. Não pode, porque eu não posso tirar a voz da congregação, substituindo pelo coro. Por quê? Porque ao fazer isso, eu estou falando o seguinte, o coro está cantando por nós. O coro está fazendo o papel da congregação, quando, na verdade, o desempenho da função do coro, de um quarteto, de uma orquestra, é sim educar a igreja toda, para que, no momento em que a igreja vai cantar junto, ela cante corretamente. Ela cante agora incentivada a cantar. O coro tem um papel belíssimo, que não é de substituir a voz da congregação, mas sim de capacitar a voz da congregação. Mas sim de treinar a congregação para o seu ministério de cantar junto. Quando eu olho um coral, eu estou sendo incentivado a eu cantar de uma maneira bela. Eu estou sendo alimentado por uma arte belíssima de divisões de vozes e tal, que vão me dar capacidade tanto musical, de entender a música de uma maneira bela, de ser levado por essa beleza, e além disso, de ser capacitado teologicamente por meio de uma música que traz uma letra linda, agora adornada por uma beleza dentro daquele arranjo musical. Se contribui para fazer com que a congregação permaneça calada, e aquilo que eu estava falando antes, o coro pode ser muito bonito, mas é falso. O mesmo pode dizer dos solistas, que porventura substituam a congregação no canto do credo ou do Pai Nosso. A mesma coisa que o Von Neumann está falando sobre o coro também é válida para o caso de uma banda subir lá e inibir a igreja de cantar junto. Para alguém que quer comer, sabe o fome de bola? Quando você está no futebol, é exatamente isso. Eu não posso, dentro de uma concepção de uma apresentação musical que vai ter no meio da igreja, ou de uma apresentação do coro, quarteto, orquestra, substituir a voz da congregação. Eu tenho que fazer com que isso, cada vez mais, enleve a voz da congregação. Olha o que no livro Cante está sobre os solistas, sobre as pessoas que estão trazendo lá a direção musical, sobre alguém que vai ter um solo numa música. Ele fala o seguinte, ore de antemão a respeito do seu trabalho, lembre-se a quem você está servindo, e assim como os pastores e os músicos, veja os seus critérios de sucesso, não para conseguir o equilíbrio certinho, ou as luzes acenderem na hora exata, conforme você esperava, mas como eu ajudei a congregação a cantar. Como que a nossa música que a gente está fazendo, o arranjo que a gente fez, a música em específico do coro que a gente está organizando, ela vai contribuir num outro momento, ou talvez no mesmo momento, por causa da banda que está tocando, a congregação a cantar. O que eu estou fazendo está contribuindo para que a congregação cante mais? Se a congregação não está cantando e eu estou continuando a fazer, alguma coisa está errada. E não é com a congregação. Geralmente não é com a igreja. É com quem está fazendo, quem está direcionando. Quando eu vejo uma igreja que não está cantando muito, normalmente, os culpados por isso não é a própria congregação, mas sim, os primeiros culpados por isso são as pessoas que estão responsáveis pelo ministério litúrgico. Então a gente tem que chamar a atenção para a gente, chamar a atenção do porquê que eu estou fazendo isso, será que eu estou querendo aparecer demais, será que eu estou inibindo a congregação de cantar comigo? O James Smith, ele tem essa carta aberta aos grupos de louvor. Seria muito interessante, depois eu posso até mandar para vocês lerem. Ele tem 3 pontos. Se a congregação não pudesse ouvir, não é adoração. Se nós, a congregação, não podemos cantar junto, também não é adoração. Se a banda de louvor é o centro das atenções, não é adoração. Então, esses 3 pontos têm que contribuir. Eu não sou contra ter um arranjo bem elaborado, eu não sou contra ter guitarra, ter instrumento, não sou contra tanto que eu gosto muito disso. Sou bem roqueiro. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser chato de falar o seguinte, que às vezes não é o arranjo que eu quero. Às vezes não é o tipo de coisa que eu quero fazer, sabe? Às vezes não é esse o melhor caminho. Porque isso pode inibir a congregação.
O Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão, Segunda Guerra, ele foi morto, inclusive, por causa da Segunda Guerra. Ele critica o canto público no sentido, ele fala que o canto e a devoção, eles estão ligados. Os membros, eles têm que participar do canto da igreja. A gente precisa ter um repertório de hinos que seja rico, que tenha as várias coisas, mas também há inimigos do canto público. Ele critica de uma forma até bem elaborada, porém eu discordo dele, mas a crítica acho que é muito válida. Ele fala que quando eu tenho vozes diferentes, tipo, eu tenho a primeira voz, segunda voz, terceira voz, isso é um fator de um inimigo do canto público. Ele acreditava que o canto público precisava ser uníssono. Dentro dessa compreensão, apesar de que eu discorde disso, eu acredito que segundas vozes podem ser aceitas no culto sem maior problema, mas para o Bonhoeffer, ele acreditava que era uma tentativa da pessoa se destacar mais do que outras. A segunda voz tem um destaque e tal, e isso inibia o canto público como deveria ser. Para isso, essa compreensão tem que ter na gente. Então, quando a gente estiver cantando salmos e hinos, os cânticos de batalha, ou seja, aqueles cânticos que incentivam a gente, que dão encorajamento para nós, ou então os cânticos proféticos que anunciam a vinda de Jesus, anunciam a volta dele, anunciam o reino, os parâmetros do reino, tudo isso compele a gente a cantar, faz com que a gente cante, desde que a congregação se escute, desde que a gente sirva mais do que quer ser servido. Tem duas coisas finais, assim, para eu acabar a aula, eu vou interromper aqui, vou falar de uma coisa interessante que eu estava vendo hoje, fui ver para tirar tempo. E aí, uma coisa estritamente musical, tá? Não sei quantos de vocês aqui conhecem Noel Gallagher. Noel Gallagher, ele é irmão do Liam Gallagher. Talvez ficou na mesma para vocês não conhecem muito, mas quem conhece vai saber, e vai saber logo agora quando eu vou falar. Eles são dois irmãos que participaram de uma banda chamada Oasis, uma banda britânica, e o Oasis tem várias músicas de rock, assim, é um rock britânico, clássico, muito importante, apesar dos caras sempre brigarem. E o Noel Gallagher é um cara um pouco excêntrico. E ele não gosta de jazz. Ele odeia jazz, na verdade. E heavy metal. E ele falando sobre jazz traz uma concepção, assim, embora eu goste muito de jazz, eu entendo o que ele está falando. Porque ele fala assim, sobre jazz, ele fala assim, ó, jazz são 4 caras curtindo muito o que estão fazendo, curtindo as músicas que eles estão tocando, muito mais do que toda a audiência que está ouvindo eles. E eles estão tocando todas as notas erradas ao mesmo tempo. Cada um está tocando a sua nota, cada um está tocando uma música diferente ao mesmo tempo, com tempos diferentes, com tons diferentes ao mesmo tempo. E ele fala que o jazz é isso. Cada um tocando a sua coisa e eles estão lá curtindo lá o som e a audiência está lá sem entender. É lógico que eu discordo dessa concepção de jazz quando você vai ouvir John Coltrane, quando você vai ouvir Herbie Hancock, Pat Metheny e outros caras, John Scofield, por exemplo. Você vai discordar um pouco disso porque tem um certo padrão e beleza. Mas o que ele está falando talvez sirva muito para a gente quando a gente está organizando uma banda, um arranjo. Às vezes eu chego numa banda e percebo que o guitarrista, eu sei exatamente o gosto musical do guitarrista, exatamente o gosto musical do baterista, exatamente o gosto musical do baixista, da pessoa que canta, da pessoa que toca violão, porque cada um está tocando o seu gosto pessoal. Cada um está tocando um arranjo diferente da mesma música, num tempo diferente, numa nota diferente. E apesar de estarem ali ensaiados e tudo mais, o que está mais se destacando não é a compreensão de que existe uma música sendo tocada, mas é uma compreensão de que tem vários músicos tocando junto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. No arranjo que a gente vai fazer nas músicas, não é o seu gosto pessoal, porque você gosta de Joe Satriani, que tem que sair. Não é você que gosta de ouvir Leonardo Gonçalves e quer imitar os melismas que ele faz, que tem que sair. Não é você que gosta de tocar sola, que tem que fazer os arranjos de sola em todas as músicas. Então, quando eu estou ensaiando alguma coisa, quando eu estou ensaiando, eu preciso ter a compreensão de que todos precisam tocar o mesmo arranjo, no mesmo tempo, as mesmas notas. E isso serve para o estilo musical. Às vezes a gente tem músicas na igreja que o baterista está tocando numa pegada totalmente rock clássico, o guitarrista usa os timbres de heavy metal, o violão está tocando um sertanejo e as pessoas que estão cantando cantando como se fosse o coral Kemuel, Cadmiel e tudo mais, dividindo várias vozes. E as coisas não fazem sentido uma com a outra. Cada um está querendo fazer o seu.
e não existe uma compreensão de que todos precisam trabalhar juntos para que um arranjo seja completamente entendido dentro dos seus parâmetros. Se a música é um rock, vamos usar os parâmetros do rock. Se a música ela é uma música MPB, que tem os arranjos mais lo-fi, vamos usar esses parâmetros. Se a música é uma música funkeada, vamos usar esses parâmetros, entendeu? Mas que a gente comunique bem. O Herbie Hancock, por outro lado, agora falando do jazz, ele vai falar uma coisa. Quando ele começou, Herbie Hancock, baita do tecladista, ele estava tocando e na audiência, na plateia, estava nada mais nada menos que o Miles Davis. Miles Davis, trompetista famosíssimo, um dos melhores jazzistas que eu já vi, assim, e é muito bom. E o Miles Davis, depois do show do John Coltrane, ele chegou, do Herbie Hancock, desculpa, chegou pro Herbie Hancock e falou o seguinte, você quer saber o segredo do jazz? E o Herbie Hancock falou, óbvio, ele era novinho, tinha acabado de começar e tal. E aí o Miles Davis falou o seguinte, toque as notas amanteigadas, butter notes. Na palestra que eu vi do Herbie Hancock, ele falando assim, play all the butter notes. O que é butter notes? Notas amanteigadas. São as notas que entram suavemente. São as notas que mais se amaciam a música, tornam a música suave, tornam a compreensão disso. Então, para quem está tocando, e é uma parte bem direcionada aos músicos mesmo, aos cantores, que está fazendo isso, toque as notas amanteigadas, suavize essa questão. Não queira ser brusco demais no arranjo, não queira colocar o teu solo naquela hora, tipo, ser duro, sabe, com isso. Por quê? Porque você vai prejudicar o arranjo, você vai prejudicar a música, e, consequentemente, você vai não facilitar a hora das músicas que vão ser tocadas. O que precisa acontecer? A igreja que está ali recebendo esse momento, a igreja que está ali ouvindo o arranjo, ela precisa ser levada para entender o que está sendo cantado, para entender o que está sendo tocado, para conseguir cantar em apoio, para conseguir se destacar. A congregação precisa se destacar. Agora, se tiver alguém querendo aparecer mais, seja no instrumento, seja na voz, vai prejudicar. As pessoas vão prestar mais atenção no que está acontecendo, ou no que não está acontecendo que deveria acontecer, né? Ou no timbre errado, ou no volume errado, na mixagem mal feita. Então, tudo isso tem que contribuir. Nosso pensamento de arranjo, nosso pensamento de música, de timbres que vamos utilizar, de azeitamento. A gente fala muito na EP Alpha sobre isso, né? A gente tem que azeitar o arranjo. Todo mundo tem que tocar a mesma coisa na mesma hora, de um jeito que cada um se contribua. E não tipo, eu quero tocar esse solo, vamos colocar... Tinha um negócio muito errado que a gente fazia no hino da OMP, que é o exemplo clássico disso. A gente tocava cada estrofe do hino num ritmo diferente. Parece muito legal, gente. Parece, nossa, vamos dar valor a todos os ritmos. Mas, cara, para quem tá ouvindo, fica um negócio maçante. Porque cada hora é de um jeito. Como é que eu vou acompanhar tal? O que tá sacando mais? A nossa vontade de tocar vários ritmos diferentes. De tocar um ritmo nos anos 60, com rockabilly, de tocar outro ritmo em reggae, de tocar outro ritmo em rock, de tocar outro ritmo do jeito clássico. Isso tá errado. Tá errado porque eu estou destacando muito mais a nossa capacidade de fazer vários arranjos do que a capacidade de mostrar algo para a comunidade que ela entenda e consiga acompanhar. Eu gero mais dificuldade do que facilito, tá? Isso é muito importante, muito importante. Então, essa aula, talvez para acabar tudo, a ideia é gerar uma capacitação, uma curiosidade, gerar uma possibilidade da gente entender o que a gente está fazendo como músicos no culto, para destacar mais a congregação do que a gente mesmo. Toda vez que a gente está falando de liturgia, toda vez que a gente está falando de movimento litúrgico, toda vez que eu estou falando de, nossa, é a narrativa do evangelho que tem que ser destacado, é para a gente usar a nossa própria criatividade, a nossa capacidade de fazer um arranjo no violão, a capacidade de eu compor uma música, a capacidade de eu tirar um timbre na guitarra, um timbre no meu piano elétrico novo, que eu vou baixar um negócio, de eu fazer um loop no Ableton para usar, de usar um negócio super tecnológico que está agora, que é o Multitracks, que tem VS, que tem os outros instrumentos ali facilitados, de usar tudo isso para que a congregação acompanhe, para eu facilitar isso, não para eu dificultar querendo fazer um negócio que mais destaque a mim do que a congregação, e em último caso, no caso primordial de tudo, o que Deus tem feito
em nós, né? Que é a obra de Deus em nós precisa ser destacada, é o evangelho que precisa ser pregado, e não a minha ideia de arranjo, e não meu gosto musical e tudo mais. É lógico que isso, o gosto musical, a capacidade técnica nossa, ó, as inovações, elas vêm como contribuição, mas nunca como o centro das coisas, tá bom? Então é isso, se a gente tiver mais um momento de perguntas, a gente vai poder conversar um pouco até o final. Eu acabei o que eu tinha que passar, a gente pode conversar, eu vou orar e depois a gente pode conversar de perguntas, pode ser? Porque tem gente que quer sair e tal, e a gente faz isso, porque já são meio-dia, inclusive, tá bom? Vou orar e aí depois a gente pode conversar um pouquinho e quem quiser sair, vai sair. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa aula, obrigado pela exposição do teu evangelho, as direções que o Senhor tem dado para todos nós, Pai, não só para mim, não só para a Central de Campinas, e que o Senhor possa, de alguma maneira, nos elevar nisso e capacitar cada vez mais para que a gente possa pensar o culto, pensar o que é o nosso papel dentro de cada igreja, dentro do nosso ministério litúrgico, seja no culto, seja na igreja em outras maneiras, em outros lugares, em outros exercícios, como reunião de oração, reunião nos lares, etc. Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos capacite sempre. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Guilherme, antes aí das perguntas, o Ministério do Louvor é da IPCamp, e, na verdade, o Ministério de Música, né, que envolve aí, todas as partes que mexem com música. A gente gostaria de estar agradecendo todos esses encontros que nós tivemos. Cara, foi muito fantástico, mas eu acho que a gente vai ter que cobrir algumas arestas ainda e talvez a gente converse um pouquinho mais sobre talvez mais uma continuidade aí de 2 domingos aí. Eu acho que ficam algumas coisas para se perguntar. Teve tão brilhantemente apresentado pelo Marçal e pelo Edson, teve o CBN, né, que é a Central de Boas Novas, que toda terça-feira tem no Facebook, e teve uma participação minha, teve uma participação da Laura, e às vezes tem perguntas que ficam realmente no ar, né? Então, eu acho que a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre questão de, eu ia fazer o sinal aqui, mas eu estou com a câmera desligada, mas sobre levitas, sobre a questão, eu tenho a minha posição, por exemplo, quanto à questão de cânticos novos, como colocar cânticos novos e, ao mesmo tempo, a gente fazer essa interação com a comunidade, como, por exemplo, ter a questão de músicas que não são conhecidas, né, tanto por parte da equipe do louvor, como, às vezes, pelo próprio coral, onde a comunidade participa apenas escutando e não cantando, né? E outras tareas que eu acho que vai ser legal a gente, uma hora aí, dar uma parada, eu converso com você depois, com o Dado, e aí, quem sabe, a gente, com mais 1, 2 aulas, aí a gente se acerta em relação a isso, né? Mas, assim, fica muito, muito obrigado mesmo, foi muito legal. Eu novamente indico para quem acabou não comprando, que compre e leia o livro Kant. É um livro que abre muito a nossa mente em relação a tudo isso que o Guilherme estava falando, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento e a nossa possibilidade de trabalhar um pouquinho mais junto aí pela frente ainda, né? Amém. Obrigado a vocês, viu? E estou sempre à disposição. A Igreja Central é uma igreja que eu amo, ou seja, vocês todos são minha família, alguns literalmente, né? E estamos juntos. O que precisar, eu acho que esse é um assunto que tem sim muitas dúvidas e tem sim muitas implicações práticas diferentes do que a gente viu, né? O que eu fiz foi introduzir o assunto. E é um assunto que precisa ser introduzido dentro desse caminho, para que a gente não comece a falar de coisas muito práticas sem antes saber o porquê que a gente está falando dessas coisas, né? Legal. Não, e é bacana, eu acho que tem assunto relacionado à música dentro da igreja, é um assunto que, particularmente, eu acho que não tem fim, né? É algo que sempre vai se alterando, algumas coisas são imutáveis, mas outras coisas, o próprio tempo faz com que a gente tenha que se adequar a uma nova realidade, né?
Pessoal, perguntas para o Guilherme ou podemos ir encerrando? Ou melhor, já encerramos. Quem precisar ir saindo, fique à vontade, mas eu já vi que o Edson abriu, talvez tenha pergunta aí, né? E quem mais tiver pergunta, fique à vontade. Eu não quero fazer nenhuma pergunta, não, para não estender mais, mas eu só queria abordar, Guilherme, um ponto que o Márcio sempre bate quando a gente vai participar ou não do grupo de louvor, ou dos grupos, ou do Ministério de Louvor. Há uma série de regras que precisam ser cumpridas, e eu entendo o porquê, e talvez a gente pudesse falar um pouco mais sobre isso. E eu não vou fazer pergunta, Guilherme, mas talvez em uma outra aula a gente possa discutir isso, saber se a congregação canta, se ela responde cantando, quando ela se sente representada pelo grupo que está à frente, ou pelo grupo de louvor, ou pelo coral, entendeu? Se você vincula a participação da congregação ao pessoal, às pessoas se sentirem representadas, sim, pelo grupo que está à frente. Mas não precisa responder agora, não. A gente pode fazer uma outra aula. Obrigado, viu? Deus abençoe. Legal. Isso que o Edson falou é muito importante. Eu acho que eu posso fazer um pequeno comentário para a gente depois pensar numa aula só sobre isso. Mas tem um cara que chama Bryan Chapell e ele é professor de pregação, tá? Então, ele é professor em alguns seminários nos Estados Unidos de pregação. Muitos pastores que eu admiro fizeram um curso com ele de pregação. E quando ele vai falar sobre o pregador, eu acho que dá para aplicar isso para a gente que está cantando. Ele vai falar de 3 coisas que um pregador precisa ter. Um bom conhecimento, uma paixão sobre o que ele está fazendo, ou seja, eu preciso conhecer o que eu estou fazendo, eu preciso ser apaixonado sobre o que eu estou fazendo, preciso gostar daquilo que eu estou fazendo, e além disso, eu preciso ter uma palavrinha em grego que é ethos, que é um hábito daquilo, eu preciso fazer parte da onde eu estou pregando. O pastor, muitas vezes, quando está pregando, vai ser avaliado no seu conhecimento e vai ser avaliado na sua paixão sobre a sua pregação. Mas, acima de todas as coisas, ele vai ser avaliado se as pessoas conhecem a vida dele ou não. Um pastor vai ter a sua mensagem bem aceita pela congregação se as pessoas conhecem a vida do pastor, conhecem a esposa do pastor, conhecem os filhos. Isso pode falar muito positivamente, ao mesmo tempo que pode falar contra. Então, eu participar da vida da igreja, ou seja, a igreja se sentir representada quando eu estou ali na frente, porque elas me conhecem, porque eu fui gentil com elas, porque eu servi, porque eu tenho paz com todos, como Romanos 14 vai falar, é crucial para uma participação. E a gente podia fazer uma aula só sobre esse elemento, né? A importância de uma pessoa que está servindo no grupo de louvor ter uma habitação na igreja, né? Habitar na igreja. É isso aí. Realmente polêmicas, um assunto muito bom também, muito legal isso daí. Mas legal, eu acho que a gente tem aqui, eu vou levantar, Gui, aqui junto com o próprio pessoal dos ministérios aí, sobre talvez outros assuntos, e depois conversar tanto com a equipe pastoral quanto a equipe da coordenação da EBD, né, para ver essa possibilidade de continuarmos. Eu acho que, de novo, né, é um assunto que não tem fim. Né? Tá ok? Beleza. Pessoal, desculpa, Gui, pode falar. Não, beleza, eu falei só beleza. Então tá bom, então. Gente, um grande abraço para todo mundo, tenham um domingo abençoado, e como diz o Edson, usem suas máscaras e usem álcool gel nas suas mãos. Que Deus nos abençoe, bom domingo e bom almoço para todos aí. Tchau, gente.